tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço de Ponto. Hoje, para a segunda parte do programa, em especial, tenho comigo Ultra Psycho. Ele, na semana passada, esteve aqui a contar 3 histórias acerca da sua estadia, da sua estada, entre aspas, na WSW. E hoje vai contar-nos mais 3 histórias muito interessantes, eu, pelo menos pelo título, suponho que vão ser histórias com ótimo conteúdo. Apenas a primeira tem aqui um título um bocadinho mais curioso, as outras duas o título é por si só explicativo, aí portanto fiquem desse lado, com toda a certeza vão gostar. Ultra, obrigado, man, mais uma vez por estares aqui. Obrigado pelo convite. E vamos já, sem perder mais tempo, deixe ver, vamos buscar forças aos cromossomas das tripas e ter ainda um show melhor do que o da semana passada e melhor que as duplas patadas que o Shawn Michaels dava nos peitos do Kamala. Deixe ver. Peitos do Kamala. Tarzan à borda, vamos então a isso. Olha, a primeira história tem o sugestivo nome de O que é feito dos tojos e, portanto, o que é que isto quer dizer? Antes de mais, sei que se passou no WSW European Championship, no show da Arena de Portimão, mas continua, desenrola-me esta história, por favor. Espera lá, o título é mesmo assim? Lê lá outra vez. Eu acho que o título é O que é feito dos tojos, mas... Dos tojos ou do meus tojos? Não, que é feito dos tojos. É o que aqui está. Não tem meu. Está bem, pronto. Está bem. Então, mas pode ser o que é feito do meu estojos. Que não é do meu. Não era meu. Eu não uso dessas coisas. Estou a falar de uns estojos de maquilhagem. Ok. Ainda não tinha sido especificado que tipo de estojo era. É um estojo de maquilhagem. Então vamos lá. Eu tinha falado... Isto é mais uma história do European Championship. Só nesse fim de semana prolongado foi histórias até mais não. E então... Eu tinha falado na minha entrevista de dezembro, eu falei a história da RIB do Quarto Assombrado. Lembras-te dela? Como é que se podia esquecer, não é? Se não viram... Essa é a melhor história. Eu acho que essa é a melhor história de toda a entrevista. E olha que houve grandes histórias nessa entrevista, mas acho que essa é a melhor de todas. Essa, pronto, foi uma RIB que me pregaram. Para quem não viu, vou fazer um resumo, mas aconselho vivamente, fazendo mais um shameless plug, sem dúvida, a irem ver essa entrevista. E eu lá tinha contado que eu fui parar um quarto hotel aparentemente assombrado, que afinal, se é resumo, só posso mesmo resumir, afinal não era assombrado, só que aquilo era um duplex, eu não sabia. O meu quarto estava ligado ao quarto de baixo lá por uma escada em caracol secreta que havia por baixo de uma mesa, e as pessoas do quarto de baixo subiam ao meu, e era o Rob Van Dam que estava no quarto de baixo. Ele e o Iceborg e o Baxel e o Trevor Murdoch em companhias limitadas. Eu acho que ele mesmo nem tinha especificado que o Trevor Murdoch também estava metido na história. Sim, acho que não, sim, tens razão. E não, mas ele estava todo divertido. Depois nas imagens vê-se ele lá a mudar tudo e a rir-se para a câmara e todo divertido. Como uma criança numa loja de doces ou uma coisa assim. E então... eles mudavam as coisas de sítio sem eu lá ver, estavam todos combinados uns com os outros, era tudo combinado, deixa ver. E então, eu quando chegava, entrava no quarto, via tudo mudado de sítio, e depois o Rob Van Dam começava a dizer que estava desconfiado que havia lá fantasmas, que aquilo estava assombrado, porque no dele a televisão também ora ligava, ora desligava, e no meu era a mesma coisa, eles vinham lá, ligavam a televisão, e coisas assim. A RIB foi feita a mim porque calhou. Porque fui eu que calhei naquele quarto. Então foi a mim que calhou a fava. Mas eu vou falar de uma outra RIB que aconteceu no European Championship, que foi no último dia. Esta foi antes. Esta foi mesmo no último dia. E até já foi depois do show. Ou foi durante o show e depois do show. E esta, ao contrário da minha, que foi uma RIB cuja vítima foi ao calhas. No outra vítima foi escolhida a dedo. Foi bem escolhida. Isto foi tudo bem pensado, bem premeditado. Foi um crime bem premeditado de pessoas frias e calculistas, que éramos nós. E isto foi com os Tugas. E a ideia, salvo erro, eu não quero que a minha memória me esteja a atraiçoar,
mas eu acho que foi mesmo o Mad Dog que, para todos os efeitos, ainda era o presidente da APW, ainda tinha a sua responsabilidade as pessoas da APW mesmo, e ele decidiu, em nome da facção APW dentro da WSW, que havia uma pessoa que precisava de aprender uma lição. E que pessoa era esta? Ora bem, nós temos uma pessoa que é conhecida como a lenda viva, e não foi ele a vítima, mas eu tenho que fazer aqui a comparação, que é o Tony de Portugal. Ele é a lenda viva. Tem esse nickname. Eu sou a Raposa Azul, ele é a lenda viva. O dele, não sei como surgiu. O dele surgiu porque, pronto, é o cantor Pimba e os cantores Pimba são lendas vivas. Pronto. Ele próprio quase sempre dizia isso. A vossa lenda viva, Tony. Exatamente. Basicamente saiu da boca dele e ficou. E o meu tempo, aquela origem, como eu expliquei, a semana passada. Não foi há 5 minutos atrás, foi a semana passada. É o dano. Exatamente, deixa ver. E então, ele é a lenda viva, mas o que muita gente não sabe é que há outra lenda viva do sexo oposto, mas que ela era uma lenda viva no backstage, não tanto... Muita gente nem sabe que ela existiu, muita gente nem a conhece. Que era uma lutadora que teve uma carreira, se é que se pode usar esta palavra, muito curta, e portanto muita gente nem deu por ela. Nem deu por essa pessoa que eu vou falar, que se chamava, vou começar por dizer o nome dela verdadeiro, que era a Inácia. Conheces a Inácia? Não, eu por acaso estava aqui a pensar, tipo... Nunca ouviste falar em... Exatamente, era essa. Era o que eu estava a pensar, sim. Okay. Mas não sabia que ela se chamava Inácia. É o nome dela verdadeiro. Okay. E realmente é um bocado esquisito, é um nome, parece nome de velha, Inácia. Estamos a falar da Ruth Gold, é isso? Não. Não confundas as coisas. Olha que a Ruth Gold é casada, ou se não é casada, é junta com o Archangel. Cuidado. Mas por isso é que eu só quero saber quem é que está a falar para não ouvir dúvidas. Eu já vou aí também, já vou explicar um bocadinho essa parte também, como é que surge não sei o que é que vem, não sei se a história essas ligações. Sim. Okay. Ora, eu chamo-lhe Inácia porque era o nome dela e durante muito tempo ela trabalhou como staff e então a gente chamava-lhe Inácia. Eu também chamo Sara a Diana Dark. A maioria das pessoas, se calhar, trata por Diana Dark. Eu, se estiver aqui a falar em público, também tenho mais tendência a dizer Diana Dark para as pessoas saberem de que eu estou a falar. Mas no privado, eu digo Sara. É Sara. Sara isto, Sara aquilo, Sara o outro. É o nome dela. E eu até a Inácia. E era assim que ela era conhecida, que é o nome dela, portanto está correto. Mas a gente era a Inácia. A Inácia, que é outra lenda viva. A lenda viva do backstage. Ora, porquê? Porque é que ela era uma lenda viva do backstage? Porque a Inácia, quando ela entrou para o wrestling, ela tinha uns parcos e míseros e inocentes 13 anos de idade. Estamos a falar de minor, muito minor. Mas, vamos ser sinceros, ela não aparentava nada a idade que tinha. Era daquelas que, se produzisse bem, fosse a uma discoteca, o bouncer não lhe pedia BI, não lhe pedia porra nenhuma. Entrava na boa e o gajo que se metesse com ela estava metido em sarilhos, sem saber e sem dar por nada. E era mais ou menos isto que a situação. Não era assim tão grave, mas o que eu quero dizer é que os wrestlers internacionais, quando cá vinham, ficavam encantados com ela. Mas sem saber a idade que ela tinha. 12 anos. Exatamente. Eu acho que nunca, que eu saiba, portanto isto posso dizer porque posso dizer, eu acho que nunca aconteceu nada, mas eu também não estava lá para ver. Pois. Eu não estava lá para ver. Que eu saiba, nunca aconteceu nada nunca nenhum lutador que cá veio se meteu em sarilhos. Mas coisa que não faltou era gajos internacionais de roda dela. A ver se pingava. Montes. Quase todos. Sim, porque é assim, tu vens um fim de semana a um país, vais bazar, estás lá para What happens in Portugal stays in Portugal. Isso até sou capaz de compreender se ela realmente parecia uma mulher. Isso é uma criança, não. Agora, se ela parecia uma mulher, se tu estás ali naquela, eu não sei se ela tem 17 ou se tem 18, se estás noutro país, se calhar na tua mente, ela já tem 18. Percebes? Optas quase instintivamente
por isso. Mas se ela parecer mesmo uma mulher, que eu não sei, estás a ver? Na altura, mas pelo que me estás a Olha, dizer... eu posso dizer, eu quando a conheci foi em Odmira, no show de Odmira, ela tinha 13 anos. Ainda não tinha feito os 14. E eu não sabia a idade dela, olhei e fiquei assim. Mas depois disseram, olha, essa miúda tem 13 anos. Tem quantos? 13. Não. Ninguém queria acreditar. Porque ela não parecia nada que tinha cidade. Se dissessem que tem 18, acreditava na boa. Até se calhar se dissessem que tinha 20 se calhar já estou a exagerar um bocadinho. Mas se me dissessem que tinha 17, 18, eu acreditava na boa. A verdade é essa, é que há miúdas. Pá, hoje em dia tu vês miudinhas que se produzem, pá, e parecem mulheres autênticas. E depois tu vais a ver e se calhar têm 15 anos, pá, mas em cima de 13 anos é uma criança autêntica, estás a ver? Mesmo. Exatamente. Mas os internacionais andavam... Eu não vou falar em nomes. Sim, claro. Mas os internacionais, houve vários que estavam-se a babar todos. E a ver se... Depois o Axel até fazia um cântico. Chegava-se assim ao pé deles e dizia assim: She's 13. She's 13. Assim pela calada. E eles ficavam assim: What? Mesmo quando ela aí acho que até já tinha 14. Já tinha feito os 14, mas o Axel continuava a dizer que ela tinha 13. Isso é a mesma coisa. 13 ou 14 é uma criança. Exatamente. E então ela sempre foi muito apaparicada pelos internacionais. E pronto, ela treinava na APW, a ideia era um dia se estrear, mas aqui, como ainda não estava pronta, lá ia fazendo staff. Até porque, pronto, a malta gostava, era uma carinha laroca que estava, e se calhar metiam-na a vender merchandising, era capaz de ser por aí e tal, e coisa. Porque, pá, vamos ser sinceros, ela tinha uma boa figura, mesmo apesar da idade. E agora, presentemente, deve continuar a ter uma boa figura. Ela já casou e tudo com um estrangeiro, que ela agora... Eu acho que ela é hospedeira de bordo. Agora, se calhar, tem dificuldades de emprego, mas ela é hospedeira de bordo e casou lá para o estrangeiro. E pronto. Tinha uma boa figura, não é? Tinha uma boa figura, sim, que... Pronto, provocava torcicolos, se calhar, para quem nunca tinha conhecido e não sabia a idade dela. Isso. Claro. E no europeu, olha, fazendo contas, no europeu ela tinha 16. Aí já tinha 16 anos. Porque, em Odmira ela tinha 13, quase a fazer 14. Isto foi em 2007. Depois fez os 14 em 2007, fez os 15 em 2008 e fez os 16 em 2009. Portanto, aí tinha 16, na altura desta história. E mais uma vez, e como não podia deixar de ser, e se calhar 16 muitos já não se regalavam coisa. Mas é uma minor, com 16 anos continua a ser Continua a ser. Mas depois há aquela história da Age of Consent que não é aos 18, é antes. O que é um contrassenso muito grande. Repara numa coisa, eu sei que isto não tem a ver com a história, mas é um ponto interessante, uma discussão filosófica interessante. Portanto, uma pessoa só pode ver filmes pornográficos a partir dos 18. Mas pode pinar aos 16, ou 15, ou 14, conforme o país. Então, como é que é pinar às escuras se não pode ver? Só pode ver aos 18. Tem de fazer tudo às escuras. É um bocado esquisito. Não faz sentido. Mas pronto, foi uma parte. E então ela, como não podia deixar de ser, e como já era tradição, ela esteve envolvida. Lá está, a história puxa a história. Ela esteve envolvida no show dos Motares. Eu acho que foi quando ela fez a estreia in-ring debut contra a outra, a tal que controlava tudo. Posso dizer o nome, não há problema, era a Shana. Não era a Shana. Era a Shana com X. E a outra era com SH e 2 N's. Havia duas Shanas. Não sei se estás a par disso. Só para diferenciarmos, não era a Shana que está na All Elite Não é a Shana. Não é a Shana verdadeira lutadora, vá. Pronto. E então, elas as duas tiveram o pior combate da história. Acho que, segundo o Tony, na opinião do Tony, eu não sei que eu não vi este combate, mas na opinião do Tony, este é que é o verdadeiro pior combate da história do wrestling nacional. Pior que o combate da Trapalhice. Portanto, se podemos imaginar como é que mas só para definirmos aqui as coisas. Quais eram os nomes das duas pessoas que estavam, se quiseres dizer? Porque há aqui ainda alguma indefinição. Portanto, o nome da Inácia... Boa pergunta. Como é que era o in-ring name da Inácia neste primeiro combate? Já não me consigo lembrar. Se calhar no Cage Match é capaz de estar.
Mas Mas não eu foi não. depois que ela levou por diante? Não foi o mesmo in-ring name? Eu acho que não. Eu acho que era um nome. Era Carmen. Carmen. Chamava-se Carmen. A Inácia chamava-se Carmen. Ok. Era Carmen. Exatamente. E a outra, a Shana era Mara com H. M-H-A-R-A. Mahara. Sei lá como é que se pronuncia. Era Mahara contra Carmen. Ok. Este é o verdadeiro pior combate, segundo o Tony. Eu não sei. Ele diz que este ainda foi pior que o outro. Epá, foi mesmo tão mau. Ok. Até saltou uma mama à Mahara, a Shana saltou-lhe uma mama. Veio o Wolf Herman, isso eu lembro-me, entrou lá no balneário a dizer: Vocês chavalos, vocês não. Isto a dizer em inglês, vocês não acreditam o que eu acabo de ver, o que acaba de acontecer. Mas pronto, agora situando-nos, é isso. Situando-nos mais na história, e o gajo quer entrar. Tenho aqui o gato, não sei Pode se estar à ouve. vontade. Ele quer entrar também. Claro. Então, podes pôr aí o O gato. pior Se é quiser. que se derruba para aqui os fios todos, que isto, já que a Ui, ligação está boa, não queremos estragar. claro. Ai, não faças isso. Ai, Ora, esta é ele. vai-me arranhar todo. Pronto, e então, situando agora na história que queremos, que é do European Championship, a Inácia estava a fazer de staff, claramente como lutadora, até aí não estava a resultar, como foi prova aquele combate, mas ela entrou em mais combates, também lutou com a Diana Dark, eu lembro-me, lutou em Gondomar, não, Gondomar não, a outra cidade do Porto, lá do norte. Matosinhos. Matosinhos. Houve um Matosinhos, plano. foi esse. Ela entrou nesse show também no Mix Tag, mas aí no europeu estava a fazer só de staff. Não, mentira! Mentira! Não, 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 não. Não estava nada a fazer só de staff. Ela lutou nesses. Ela lutou. Só da Arena de Portimão? Sim, lutou. Ela lutou. Ok, olha, nem Lutou. sabia. Posso dizer, no primeiro dia ela entrou no Mix Tag, que eu acho que era Six Person Mix Tag, Então não vi. que envolveu o 7. O que? Esse combate não está disponível? Quer dizer, o combate pode estar disponível, mas dos combates que eu vi, porque o que eu vi do show de Portimão é o que está incluído no Wrestling Total, nos episódios do Wrestling Total. E esse combate Mas não eu está. pensei que como tu tiveste lá o Netflix da WSW, que isso Mas está não lá, não é? está. Não viste Não, tu? não, porque estão os episódios do Wrestling Total, para não teres as duas coisas, se calhar até para não se. Vá lá, para teres. O Axel deve ter preferido fazer uma série episódica desse show, só põe nesse show. Então o show não Ter está ali lá um show. completo. Não, ora está. Não está lá. O show não está. Pronto, ok. Então não viste esse combate. Mas era. E aí ela já se chamava Joana Gold. Aí já era a Joana Gold. E ela gravou a vinhete. Isto é importante. Não sei se chegaste a ver. Ela tinha uma vinhete também para o show de TV. Porque era suposto ela entrar no show. Ela gravou, tal como eu gravei e os outros gravaram. O Red Eagle não, porque aí, ou o Red Eagle depois gravou, já nem sei. Mas ela tem vinhete, tem vinhete. uma vinhete e Mas não tem foi uma dessa foto. altura. Tem uma Mas isso foto, já foi. não. Aliás, Mas a não tem- vinhete ele já a gravou depois. Ele já a gravou depois. Não foi nesse dia do europeu. Porque ele ainda não era o Red Eagle sequer. Ele ainda estava como staff. Mas a Inácia barra Joana Gold lutou nesse show e era para lutar no segundo e não chegou a lutar. E já vamos também, que isto também é importante. No primeiro dia ela fez um mix tag que era, de um lado estava a Diana Dark e mais quem? Já nem me lembro bem. Mas sei que o Seth também lutou. Era o Seth, o Archangel e a Joana Gold contra Diana Dark e dois ilhos quaisquer que não me estou a lembrar agora de quem foram. Talvez o Art Gore, Não, o Art Gore não era. O Art Gore estava mais no card, estava mais. Este era o combate. Pois. O Art Gore estava mais acima no card. Sim, o Art Gore estava mais acima no card. Mas não me lembro quem era o. Aí Gabriel de Rose. Talvez o Gabriel de Rose do lado do Zil e mais alguém. Que agora nem me estou a lembrar. Mas não interessa, pronto. Ela lutou nesse show. E no segundo dia era para lutar contra a Diana Dark num combate singular. Percebes? Só que o que é que aconteceu? No segundo dia, por algum motivo, eu acho que por questões de tempo, o combate delas foi cortado. Desapareceu do card, porque não havia tempo. Ou algo do género. Se não foi por isso, foi por outro motivo qualquer, mas o combate delas estava para acontecer e foi simplesmente cortado. A Diana Dark fartou-se de chorar, eu lembro, estava para lá a chorar porque queria lutar, estava lá para isso.
Assim só ia lutar no primeiro dia e queria lutar no segundo, e ainda por cima no primeiro dia, como ela teve num mix tag e num six-person tag, a atenção das pessoas está mais distribuída pelos gajos todos. E então no segundo dia era uma oportunidade de brilhar mais. Nada a ver, claro. Em one-on-one. E ficou toda chateada, estava lá a chorar e a dizer, pronto, olha, é pena, mas coisa. E a outra? Será que a outra também andava a chorar? A outra andava para lá a beber mais o Johnny Moss, pimba, 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 e a rirem-se e todos contentes, e lá com os internacionais não os largava, porque pronto, já ela gostava da atenção. Sim, ela gostava da atenção e se eles não lhe dessem, ela ia buscá-la. E então andava lá. E diz o atitude. Yes. Cada um, não é? Epá, é o que é. É o que é. Exato. Cada um é o que é. Eu estou só a explicar o que aconteceu. Não estou a fazer julgamentos. Ora, sim. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi isto. Por exemplo, o Red Eagle e eu não fomos ter com o Johnny Moss aquela história da semana passada que eu contei, que coisa. Mas ela estava a ir ter com eles e abordar e beber, e eles todos contentes, porque eles gostavam também da atenção. Todos gostavam da atenção uns dos outros. E que se metesse cervejas, melhor ainda. E cerveja e vodka, estavam para lá a beber. Ela estava-se a cagar, porque sabia que já não ia lutar, mesmo que ficasse bêbada não fazia mal. Os outros, se calhar, já tinham acabado os combates deles, já estavam ali pimba, como tu estás agora com a Coca-Cola. Se é que isso é mesmo Coca-Cola. Está aqui Olha, mas e como é que isto vai parar aos todos? Como é que isto vai parar aos todos? Então é assim. A gente estava a ver que a Inácia estava-se pouco cagando para os combates que ia ter. Estava ali para estar na amena cavaqueira com os internacionais. E eu não quero ser injusto e atribuir a ideia da RIB a quem não foi, mas eu estou desconfiado que a ideia partiu do próprio Mad Dog, que aliás era o presidente da APW, portanto até faz sentido que tivesse partido dele, e ele decidiu, a Inácia precisa de uma lição, que aquele sotaque algarvio parecido, que é meio algarvio, meio Tarzan da borda. A Inácia precisa de uma lição. Ora, e a gente percebeu logo, ok, vai ter que levar com uma RIB a ver se abre a pestana. E começámos a pensar, já não sei quem é que teve a ideia da RIB, se foi também o próprio Mad Dog, mas também não era difícil de saber onde dói mais. Ora bem, o que é que dói mais à Inácia? Com o que é que a Inácia mais se preocupa? Como é que a gente pode lhe chegar ao coração e espetar ali o alfinete no coração? O que é que a faz sofrer? O que é que a incomoda? Ora, tendo assim tão boa figura, o que ela se preocupa... a Inácia era o Instagram antes de haver o Instagram. Estás a ver, aquela influencer, ainda não havia o Instagram, nem essa mania da ostentação no Instagram, e já ela andava ao espelho, tenho uma borbulha aqui no cu, não tenho, Sara, vê lá, macaca, vê lá. Que ela chamava macaca a Sara. Sempre bué da maciada, de certeza, não? Sempre toda produzida. É. Eu costumava imitar a entrada dela no europeu, que a gaja ia assim... Aí eu mandava isto para a cabeça, fartava-se de rir e pedia-me sempre, imita lá, Inácio, imita. Parecia uma criancinha a pedir, imita. Mas ela chegava ao espelho, macaca, eu tenho aqui uma borbulha no cu. Ela chamava macaca, era carinhosa, não era por mal. Macaca, tenho aqui uma borbulha no cu, vê lá. As gajas chamam-se macacas. Coisas assim, as gajas são mesmo esquisitas. Pronto. Então a gente pensou, bem, o que mais a afeta é a imagem. Então vamos gamar os tojos de maquilhagem, que ela dava sempre com os tojos, a gente já tinha visto os tojos, ia-se maquilhar quase a cada 5 minutos, e então ficou o plano. Vamos lhe gamar os tojos de maquilhagem, a ver se ela começa a tomar atenção às coisas. Está ali toda distraída com os internacionais, não está a querer saber do show para nada, que a Sara está para aqui em prantos a chorar. E com razão, porque está toda deprimida, porque não, ia combater e já não vai. A outra parece que nunca se preocupou sequer com isso. Acho que quando o combate ainda estava marcado, isto pode já ser memórias falsas minhas, mas acho que quando o combate ainda não tinha sido desmarcado, a Diana Dark andava atrás dela, que era para falarem sobre, para trocarem impressões. Eu não vou usar o termo, eu sou old school, não uso aquele termo começado por C. Para trocarem impressões. Para trocarem ideias. Exatamente, trocarem ideias sobre o show. E a Inácia estava tipo nowhere to be found, andava para lá
já nas jolas, metida nas jolas e tal, e coisa. E depois o combate foi desmarcado e a Sara ainda ficou mais deprimida e coisa. Pronto, achámos que, ou até foi o Mad Dog que achou, e depois a gente concordou, que era uma boa ideia realmente, que a Inácia necessitava de uma lição. Então preparámos esta RIB, que foi um trabalho de equipa. O Mad Dog foi o executor, tipo o ditador que dá a ordem, que assina por baixo, vamos fazer isto. E depois a máquina ficou ali bem oleada, e então eu acho que foi assim. Ir ao balneário feminino, só uma mulher podia ir. Portanto, ou era a Diana D'Arc ou a Miss Sylvie. E eu acho que foi a Diana D'Arc que distraiu a Inácia. Talvez. Então vamos lá falar do nosso combate, mas aí se calhar já nem havia combate, já nem sei. Mas pronto, a Diana D'Arc distraiu-a. A Miss Sylvie foi lá dentro buscar o estojo, ou vice-versa, a Miss Sylvie é que distraiu. Sim, não interessa. Foi uma distraiu e a outra foi lá buscar. E depois, aquilo chegou a mim, não sei se passou por mais pessoas ou se foi entregue diretamente pela Miss Sylvie. Está quieto, não me estragues o tripé improvisado que consiste na minha agenda e num bloquinho aqui que eu tenho. Boa. Melhor esconder isto é um arame. Espera aí, pronto, já está. E então, aquilo chegou-me às mãos e depois a minha tarefa, eu fiquei incumbido de esconder aquilo. Portanto, o Mad Dog foi o ditador que coisa, os outros foram os cúmplices e eu fui quem premiu o gatilho. Se isto fosse um crime organizado e decretado, tipo a máfia dos bastidores do Wrestling Nacional, eu depois fui esconder aquilo. E então eu fui lá às casas de banho e primeiro pus aquilo lá nos tubos de ventilação por cima, pus lá. Mas depois eu olhava, não, isto vê-se. Basta olhar para o ar, ver isto. Então eu tirei aquilo dali e comecei a perguntar aos outros, onde é que eu hei de pôr isto? Eu pus ali, mas ali vê-se. E acho que foi outra vez o próprio Mad Dog que disse, então anda cá, mete ali. E então onde é que aquela mente perversa se lembrou e que foi uma excelente ideia, tão boa que eu acho que se a gente não tivesse ido lá buscar, ainda hoje ela estava lá à procura onde aquilo estava. Então fomos a um caixote de lixo e que não era bem um caixote, era assim uma espécie de vaso assim quadrangular que estava a fazer de caixote e depois tem o saco de lixo, então a gente tirou o saco de lixo, meteu lá e depois o saco outra vez ficou entre o vaso e o saco. E pronto, e ela procurou, que finalmente a gente ouviu ela dizer, onde é que está o mês estojo? Que aquele sotaque algarvio. Onde é que está o mês estojo? Macaca, viste o mês estojo? Não sei o quê. E começou a entrar em pânico, quase a chorar. A Sara já tinha chorado por causa do combate. Ela começou a chorar, foi aqui, quando percebeu que o estojo tinha desaparecido. Bem, a Nilda entrou em pânico. Ultra, vê lá se o gato não sai, tem a janela aberta. Não, mas a janela dá para a cozinha. É para a cozinha, ok. Eu não sei. Esta vez é que eu não sei. Isto ok. Eu imaginei que sim, era só para não ver. Sim. Pá, ali, se eu abrir a da cozinha, depois dá para a rua. Se eu abrir essa, ele não fica nem um segundo. Olha, vocês meteram lá o estojo. Pronto, fui eu que meti. Ela Ela procurou, entrou em pânico, já gritava: onde é que está o estojo? E depois começou a perceber que se calhar havia mão de alguém naquilo. E a gente nada, a gente não lhe deu o estojo. Finalmente, quando já tinha acabado o show e nós fomos lá reunir numa salinha, porque a gente costuma sempre fazer isso para trocar impressões, como é que foi, como é que não foi. Aí é que acho que deve ter sido outra vez o Mad Dog a dizer, vá, agora que nada vem aí, vai lá buscar os estojos, mete ali no meio. E então eu fui lá buscar, tirei o saco de lixo, tirei, e depois na sala a gente estava assim sentados, coisas, e mesmo no meio da sala, que não tinha ninguém, eu pus lá aquele trau. E depois ela entrou e olhou, o mês todos, parece que estava a reencontrar o gato desaparecido há 2 anos. O mês todos! Coisa. E depois a gente começou a dizer, então agora já percebeste, isto fomos nós que escondemos, não dissemos, ela nunca ficou a saber quem foi o autor material, que fui eu, mas fui eu porque calhou, podia ter sido outro, fui eu. Ainda hoje acho que ela nem deve ver isto, portanto nunca vai saber, mas ela depois começou para lá a chorar também, e a gente a dizer-lhe que a gente tinha feito aquilo porque achávamos que ela precisava de uma lição, que pronto, e ela a chorar, e depois começou a gritar e a meter a culpa em mim, sem saber que eu era o coisa, começou a dizer tudo. Não, foi quando eu disse alguma coisa para lhe dar uma lição também, um conselho, e ela, tu estavas a fazer grande escândalo, e não, está bem.
porque já tinha acontecido coisas antes. Ela não gostava de mim já nessa altura, por outros motivos, que coisas mais pessoais. Ela já não podia comigo, porque uma vez a expula também, a expula, isto está bem dito. Umas merdas que ela também já tinha andado aí a fazer e eu chamei a atenção também. E achas que ela interiorizou a lição ou cagou-se no assunto? O que é que parece? Não sei. A única coisa que eu sei é que ela desapareceu do wrestling a partir daí. Nunca mais entrou. Desde esse dia? Desde esse dia. Já do levou quase 11 anos. Desapareceu. Nunca mais. Estava agendada para entrar no programa, tanto é que gravou vinhetes. Chegaram a passar vinhetes. O Axel, se calhar, ainda tinha a esperança que ela mudasse de ideias, mas a verdade é que nunca mais apareceu. E é aqui que entra a Ruth Gold. Ok. Que era a irmã da Joana Gold. Que era a irmã da Joana Gold. Kayfabe irmã. Não era a irmã mesmo, mas sim, na storyline era a Kayfabe irmã. E porquê? Se tu reparares, eu sei que estiveste a ver os episódios, e ela chega lá e diz: eu sou a Ruth Gold e sou a irmã da Joana Gold. Mas quem é que raio sabia? Ninguém tinha visto Joana Gold nenhuma. O que é que isso interessava? Eu acho que a menção à Joana Gold e decidiram fazer a storyline que a outra era a irmã, porque as pessoas tinham visto a vinhete da apresentação antes, percebes? Em que aparecia a Joana Gold. É que eu tive essa dúvida, vou ser sincero. Quando ela aparece e diz: sou irmã da Joana Gold, eu pensei para mim: what? Mas quem é? Exatamente. Então, isso era para assegurar que essas pessoas que tinham visto por acaso uma tal Joana Gold, que depois, se não vissem a Joana Gold no programa, iam-se perguntar: então estava ali uma toda gira e não sei o quê, Joana Gold, e agora não há aqui Joana Gold nenhuma. E então meteram a irmã, que se chama Ruth na vida real, então ficou Ruth com TH, Ruth Gold, e era supostamente a irmã e queria vingar por algum motivo. Já não me lembro qual é. Queria vingar. Qual é que era a storyline? Lembras-te? Eu também, sinceramente, também já não me recordo. Mas quando ela era para bater na Diana Dark. Porque a Diana Dark, com toda a certeza, devia ter atacado a Joana Gold. Com toda a certeza, devia ser isso. Porque ela entra a atacar a Diana Dark. Exatamente, era isso. E na storyline, provavelmente, fingiram que a Diana Dark acabou com a carreira da Joana Gold. Mas a verdadeira história foi esta: a RIB fez com que a Joana Gold se desmotivasse e fosse embora. Até hoje. Alguém do Wrestling Nacional. O que eu... Expulsaram uma lutadora do Wrestling Nacional com essa RIB. Ela é que se expulsou, que a ideia não era essa. A gente queria dar uma lição. Ela é que quis ir embora e nunca mais apareceu. Ultra, vamos passar à segunda história. Pá, esta aqui esticámos mais um bocadinho, mas a história foi fixe. Mas eu sabia que esta ia esticar. Sim, não, sem problema. Vamos então agora à chegada da World Stars of Wrestling à televisão. Nós já nesta história tínhamos falado um bocadinho disso. Ultra, as tuas impressões, aliás, sobre o WSW Wrestling Total que passou na Benfica TV e nas regiões TV. Pronto, tu já falaste naquele programa, já tinhas falado de muita coisa. Eu só quero fazer aqui alguns acrescentes, estás a ver? Notas de rodapé àquilo que tu já introduziste. Ora, este programa, pronto, eu já expliquei semana passada que falei do protótipo dele, e então agora surgiu esta oportunidade, não me lembro bem, isto está a ter sido com as connections do Axel outra vez. Então ele finalmente conseguiu pôr o projeto do Wrestling Total no ar, sob o banner da WSW e não da APW. Conseguiu, arranjou o canal Regiões TV, depois conseguiu a Benfica TV, e depois mais tarde também deu no MVM repetido e não sei o quê. Pronto, e isto estávamos em finais de 2009 e eu lembro que o WP na altura já estava no On Demand, no videoclube, né? Como é que aquilo se chamava? Da NOS ou da Mel? Ou... Não era? Eu acho que foi nesta Mel Canal. Então, verde do Mel 700, 570. Isto era o WSW. Era o WSW. O WP também tinha. Cagando da marcalhão. Sabes? Não, foi por causa do vídeo. Foi por causa do penúltimo vídeo que fiz sobre a história da WSW. Por isso é que tive que ver. Exato. E então, nesta altura, havia aquele espírito da concorrência, APW barra WSW contra a WP, e então a nossa cena, nós andávamos aí todos com a ostentação, porque a nossa cena era, eles estão no videoclube, mas a gente está mesmo na TV, sério.
Lá o videoclube, aquilo está lá escondido, muita gente nem sabe que aquilo existe, tem que pressionar lá o coisa para achar. Nós estamos na TV, a pessoa um dia liga à TV por engano e se estiver a fazer zapping vai-nos ver. Aquilo lá não é nada, o nosso é que é bom. Pronto, estávamos ali correndo na barriga um bocadinho. Havia esse espírito de concorrência. E então, isto foi em finais de 2009. E nós fomos ao 5 para a meia-noite. Não sei se isso viste. Tu andaste aí à procura de coisas. Não vi, mas não vi porque eu também ainda não procurei como deve ser. Mas quero ver se arranja esse vídeo até para colocar amanhã, portanto, na minha página. Por acaso tinha pensado nisso hoje, curiosamente. Portanto, vou tentar amanhã de manhã encontrá-lo. Eu acho que no Dailymotion há. Ok, então vou ver. Dividido por partes. Se ainda o tiver, se não tiverem tirado... Teria que ser um vídeo um bocadinho mais pequeno. Se for um vídeo muito grande... Mas eu vejo logo se vê isso, sim. Ok. Mas procura lá que é capaz de estar lá. Okay. O Dailymotion é onde tem as coisas mais obscuras. É o combate de trapalhice, essas coisas assim todas. Quando não há nos outros lados, no Dailymotion há a hipótese de achar essas coisas. Olha, e então isso. O 5 para a meia-noite, o programa estava agendado para estrear em 2010, que foi o que aconteceu, mas já se andava a falar dele em finais de 2009. Eu lembro que a gente até foi a um show do WP, um show ao vivo em finais de 2009, e a gente andava lá todo cheio de segredinhos que era isto. E eles andavam com a pulga atrás da orelha. Aqueles ali estão muito... parecem muito contentinhos. Estão ali todos... coisa, o que é que será? E a gente todos contentes de estar ali a conspirar e a conseguir esconder do WP. Mas eles sabiam que alguma coisa se passava. E então ficou agendado para o 5 para a meia-noite ser o grande anúncio, o big announcement, que ia haver este show de TV... pela primeira vez, o wrestling nacional na TV, feito por nacionais, aquela história toda. E foi no 5 para a meia-noite que isto ficou estabelecido. Este 5 para a meia-noite era uma emissão... O 5 para a meia-noite acho que começou neste ano. Ok. Não foi? Não sabe? 2009. Eu não sei em concreto só em 2009, mas já é muito antigo e, portanto, presumo que em 2009 já houvesse, sim, 5 para a meia-noite. Se não foi aí, foi por aí. Estás a ver? Exatamente. Mas pronto, em 2009 garantidamente já havia o show. E os apresentadores, a Filomena Cautela, que ainda hoje continua a apresentar aquilo, já nessa altura apresentava. E depois os outros era o Boinas. Exatamente, era o Boinas, era o Rui Unas. O Rui Unas ainda não, nesta altura não. Mas o Rui Unas não terás a confundir com o CC, o curto-circuito. Não, porque era o Alvin, porque o 5 para a meia-noite, quando começou, se bem me lembro, tinha 5 apresentadores, um para cada dia de semana, acho que. Sim, eu acho que era. E eu ia jurar que um dos dias da semana era do Unas, mas também posso estar errado. É possível. Mas pronto, um era Pedro Fernandes, que ele se chama. Pedro o quê? Pedro Fernandes. O outro era o Boinas. Qual é que é o nome dele? É o Boinas, pronto. É o Boinas, já. Da Revolta dos Pastéis de Nata, que ainda é mais old school. Yeah. Era a Filomena Cautela e mais dois. E era o Alvin? Então, o Alvin. Era o Alvin nessa altura, talvez. Também apresentava. Sim. E então, eu lembro-me que eles foram à Venda Nova, onde a gente treinava nesta altura, foram lá gravar um sketch, os do 5 para a meia-noite. Foram lá várias pessoas à Venda Nova para outras reportagens, tu já deves ter visto. Progresso da Venda Nova. O Progresso da Venda Nova. Sim, exatamente. PVN, ok, que é mesmo aqui. Okay, é ao pé da tua casa, exatamente. E num dos dias, uma das reportagens foi o próprio 5 para a meia-noite, que lá foi fazer um sketch. Depois aparecia o Mad Dog, aparecia mais gente, lá coisa. E depois esse sketch era para ser incluído no próprio programa do 5 para a meia-noite. Percebes? Okay. E então o programa, aquilo costumava ser em direto, mas nesse dia não foi, porque o programa foi para o ar no dia de Natal. E como no dia de Natal as pessoas estão em casa, eles até fizeram piada com isso. Eles fingiram que o programa era direto, mas eles anunciavam aquilo como sendo um direto gravado. Mas a gente comportava-se como se aquilo fosse direto. E então as gravações foram uns dias antes, para aí na segunda-feira, para aí dia 21 ou 22 ou por aí, e depois foi para o ar na RTP2 no dia 25. E foi o Axel lá, fui eu e foi o Red Eagle, que ainda não era o Red Eagle. Mas ele já tinha uma máscara. Ou seja, aí foi quando o Red Eagle se ia estrear no programa, mas nesta altura ainda não era.
E então, quando lhe perguntaram, então tu és o quê? Qual é o nome que queres? E ele disse, eu quero ser o Red Hero Dragon. Era o nome original dele. Ele até tinha as coisas na máscara, as escamas, coisas de dragão, escamas, vá lá, não sei Que como é que é. parece um dragão Sim. daqueles estilos chineses, aqueles dragões com essas escamas e essas coisas. Parece. Ora, aí está. Só se calhar mais recentemente é que a máscara começou a lembrar mais uma águia. Sim, sim, ele tem Mas máscaras que, sim, parecem... Mas durante muito tempo a máscara dele fazia lembrar um dragão, parecia um contrassenso também. Parece um dragão, mas ele é o Red Eagle. Sim, essa do início fazia lembrar um bocadinho um dragão, sim, essa do início. Porque ele queria ter uma gimmick com temática de dragão, tipo o Último Dragon e não sei o quê, porque era o ídolo dele, eventualmente. E ele aí era o Red Hero Dragon. E foi introduzido nesse programa, nesse 5 para a meia-noite, como sendo o Red Hero Dragon. Eu já não me lembro muito bem desse programa, mas pronto, eu fui convidado, falei, ele também. Não, ele não falava. Ele fingia que era japonês e falava o Axel por ele. A dada altura, o Pedro Fernandes, estava lá o Pedro Fernandes, estava o Boinas, estava a Filomena Cautela, e se calhar até estavam eles todos, porque aquilo era um programa especial de Natal e eu acho que estavam os apresentadores todos. Pelo menos eu lembro-me de ver a Filomena Cautela, apesar de não ter estado na Venda Nova, aí teve o Boinas e o Pedro Fernandes, foi aí que eu os conheci. E eles pediram a dada altura, então fazem uma promo. E saiu uma grande cagada, porque eles disseram, fazem uma promo, não me deram, eu não sabia, sem guidelines, não, o que é que eu vi? Isto é uma merda qualquer que eu acho que até disse, tocas no meu amigo. E depois o Axel começou a gozar, então agora és algarvio, porque eu disse meu amigo, qualquer coisa assim. Eu acho que foi aí. Mas pronto, ficou aí introduzido. Eles fizeram uma brincadeira, houve um plano de câmara, eu tinha os meus óculos azuis a pescar. Eles meteram a minha imagem e uma árvore de Natal ao lado a pescar. Fizeram uma cena assim. Quando estava lá um convidado musical. E no fim eu lembro que a gente embrulhou-se todos à porrada, eu já não lembro quem é que me deu porrada, mas foi uma brincadeira. Mas eu dei um bump com o casaco vestido para cima do stage, que não é como o ringue, não tem aquele giving, e doeu. Eu lembro-me que doeu. Mas pronto, aqui foi a apresentação do show. Isto foi estabelecido então no dia de Natal de 2009. Depois o show mesmo estreou em fevereiro. E aquilo que eu quero falar é a minha storyline lá. Só vou falar da minha parte, porque tu falaste de forma geral. E eu quero que as pessoas percebam, porque até há aqui uma coisa que depois não passou no show e eu tenho que explicar. Ora, a minha participação no show da WSW foi acima do show do Wrestling Total, foi acima de tudo a minha feud com o Tony. Constituiu-se na minha feud com o Tony. E como é que isto começou? As pessoas têm de perceber porque isto tu não explicaste. Que o Tony estava constantemente a tentar entrar nos estúdios e não deixavam. Mas tu não explicaste porquê. Isso não, pois, isso não. Sim. Mas há uma razão, não era porque lhes apeteceu. Era, porque é que os outros entravam e ele não? Era, estás a ver? Sim. E tu, se calhar sabes porquê, se pensares um bocadinho. Sei, sim. Era por causa de ti. E, portanto, só que, isso não se vai explicar tudo. Claro. Não dá. Claro, eu não estou a criticar, estou só a dizer que estou a fazer o acrescento. Porque foi assim, o Tony no europeu, foi tal combate que eu venci em 9 segundos e ele tinha dito, se eu não ganhar este combate eu retiro. E assim foi, ele perdeu porque a ideia era ele realmente retirar-se por problemas de saúde, problemas nas costas. Mas ele tinha tanta vontade de entrar no show, porque era uma oportunidade de se mostrar e de ser divulgado, e eu acho que era justo. E então arranjou-se maneira de ele fazer o mínimo possível e de participar de alguma maneira no show. E ainda bem, com certeza concordas, ainda bem que ele participou no show. Tu até dizes que ele é, no fundo, ele é o grande nome do show. Foi aquilo que deu outra dinâmica ao show. Sem dúvida. Exatamente. E era por isso que não o deixavam entrar nos estúdios. Porque, ora, ele tinha-se retirado, não tinha nada que lá estar. Não fazia parte do plantel já. E então o segurança supostamente barrava-o à porta. E isto acontecia quando eles davam este segmento quando eram os meus combates, que era mesmo para as pessoas perceberem que ali tinha havido a dizer, eu acho que ele chegou a dizer, mas qual ultra? Esse ultra não vale nada. Vocês aqui com os talentos à vossa frente, qual ultra? Exatamente.
E pronto, a minha participação no show e a dele, pelo menos no início, depois, quando o show continuasse, com certeza que se inventava novas storylines, tanto para mim como para ele, mas ali era a nossa feud. E foi isso só que acabou por acontecer, porque depois o show foi cancelado. Então a minha participação passou acima de tudo pela feud com ele. Depois tive o primeiro combate com ele, em que houve uma interferência do alentejano, e aqui acontece uma coisa engraçada, que é, o que era suposto acontecer originalmente? O alentejano dava-me com um foreign object, porque ele vinha com um cajado e com um garrafão de vinho. E eu estava à espera que ele me desse hora com um, hora com o outro. Tanto me fazia. E a ideia era, em princípio, até era melhor ser com o cajado, faz mais sentido do que o garrafão, e ele dava-me com o cajado atrás, bum, e eu ficava meio nocaute, ia para a frente, o Tony fazia o pimba drop e eu perdia. Na altura, quando estávamos lá no combate, eu sinto algo, pum, faço a minha parte, o Tony aplica o pimba drop, 1, 2, 3, ganha, e eu fico ali KO a meia hora. Eu fiquei KO com forearm, o que não faz sentido. Quem fica assim, bem, este gajo é mesmo fraquinho, leva ali uma coisa e fica pronto, perder o combate ainda enfim, 3 segundos, mas depois ficar ali morto, porque eu pensava, eu senti algo. Eu pensava que ele tinha cuidado com o cajado. Eu fiquei a vender meia hora ali caído no chão, completamente KO. Depois lutei com o alentejano. Essa promo, lembras-te da promo que eu fiz com o alentejano, a falar do alentejano, do Chaparro? Por acaso, eu lembro que tu falaste, só fizeste para aí uma promo em todo o Wrestling Total, não foi? Provavelmente que foi essa. Foi essa, sim. Mas se queres que te diga, porque eu depois, eu vi tanto show da WSW, lembro-me do Portimão, do combate com o Tony, portanto, não me lembro em concreto do que é que tu falaste nessa promo. Era contra, entre aspas, o João Chaparro, não era? Se bem me recordo. Era, e eu, na altura, uma das características da minha personagem, eu pegava em ditados populares e alterava-os à minha maneira. Okay. E tinha a ver com isso. Okay. Tinha algo a ver com isso. Eu já não me lembro bem o que é que eu disse lá, mas a questão é que essa prova eu fiz aquilo num take. E as outras promos, as promos não eram gravadas, obviamente, entre os combates. Aquilo era tudo gravado antes, era pre-tape, depois era incluído. E então a gente, antes dos tapings, em frente a público, gravávamos logo as promos todas. E então estávamos lá todos a ver, ia lá, falava quem tinha a falar, vinha, ficávamos lá a ver. E na maioria dos casos as pessoas eram 2, 3, 4, 5, 6, 7 takes para conseguir, enganavam-se e engasgavam-se e coisa e O único que ainda escapava mais, que conseguia fazer quase à primeira, e mesmo assim talvez fizesse à segunda, era o Tony. E eu, quando fui fazer aquela promo, fiz aquilo à primeira. E no fim da promo, eu acabo a promo e o Axel começa. Pessoal, palmas para este gajo, conseguiu fazer isto à primeira. E começaram lá a bater palmas. Pronto, é só uma pequena curiosidade. Aparentemente eu fui o único que conseguiu fazer aquilo num take e que não precisou de coisa. Os outros, ora enganavam-se, ora o próprio Axel lhes pedia para repetir por alguma razão e coisa e tal. E havia sempre alguma coisa que não estava bem. Lutei com o alentejano, eu acho que venci, né? Ou o Tony, já não sei. Depois foi... de interferências, havia sempre montes de foreign objects e interferências, portanto eu também já não me recordo, sinceramente. Porque depois vocês tiveram o tag também, não era? Que foste tu, era o João Chaparro e o Tony. Contra eu e o Sombra, porque o Sombra também era uma vítima deles, não era? E então fez o combate. Aí o Sombra não era o mesmo Sombra que tinha lutado comigo quando foi a minha estreia, naquele one-on-one, era outro Sombra, mas é como se fosse o mesmo, né? Mas era outra pessoa. Vamos manter o kayfabe, né? E depois, eu já tinha feito um combate com o Tony e havia um rematch. Okay. E esse rematch aconteceu, foi gravado, mas eu acho que nunca foi para o ar. Pois que eu me lembro, não. Que eu me lembro, não. Não, que te lembras, não foi mesmo para o ar. Aquilo que tu me disseste foi que há um combate, porque aquilo houve um show por algum motivo que eu nunca consegui perceber, e acho que nunca vou conseguir perceber. Houve um episódio que nunca foi para o ar, que o Axel não meteu, preferiu meter repetições especiais Red Eagle, especiais especiais Hardcore, especiais de tudo e mais alguma coisa, em vez de meter aquele episódio no ar, que era um episódio com combates originais. E um deles, que era o último,
que era o main event desse episódio, era o rematch de mim contra o Tony, que nós até fizemos o face-to-face e começámos lá a trocar strikes e foi engraçado. Não deu, esse não deu, nunca deu. Ou se deu, não, eu perdi esse. Não está, não. Que era o culminar da feud. Era o culminar da feud e eu vencia. Depois até se fazia uma grande festa no ringue, como se eu tivesse ganho algum título. Como foi com o Lex Luger no SummerSlam 93, que venceu o Yokozuna por count-out. Fizeram uma festa como se eu tivesse ganho um título com balões, com confetes. Em ombros e em ombros, exatamente. E ele, se formos a ver, ele ganhou um combate por count-out e não ganhou o título. Não ganhou o título porque o título não podia mudar de mãos por count-out. E nesse episódio eu lembro-me que também fizeram uma grande festa de eu ter ganho ao Tony, porque era o fim da feud e depois eu avançava para outras pastagens, salvo seja ele também. Mas esse episódio nunca foi para o ar, porque aí, qual era a ideia do Wrestling Total? Era a ideia clássica que se fazia antigamente e que em Portugal, se o wrestling continuasse a ser popular, com certeza que ia resultar, que era, pronto, tínhamos o TV show para promover as personagens, para promover as filas, e depois andávamos na estrada. Os shows dessa altura tinham o nome específico de WSW Wrestling Total ao vivo. Claro. Os morangos com açúcar, quando iam para a estrada e fazer concertos e teatro, eram os morangos com açúcar ao vivo, ou sei lá, qualquer coisa assim do género. Faz sentido. E com o mesmo logo da televisão e com tudo igual à televisão. Só o incremento do ao vivo lá, no logo. Exato. Sem dúvida. Só houve dois shows neste formato, nestes moldes, que foi em Barcelos, em que eu lutei com o Tony, porque eu estava na storyline com o Tony, então no circuito de House Shows, no circuito que foi apenas 2 shows, because reasons, eu estava a lutar com o Tony, nesse primeiro, no de Barcelos. E depois houve outro que foi em Chaves, salvo erro, Chaves. Acho que foi em Chaves. Tens ideia de algum show por aí? Não, mas posso não ter, não estar, porque nessa altura, 2009, pá, eu em Chaves não me lembro. Sinceramente, pelo menos dos que vi, não me recordo em Chaves, mas pá, posso estar errado, eu também não sei. Mas a Chaves já é muito lá para cima, não é? Chaves é atrás dos montes mesmo. Eu acho que não era tão para cima, mas já não me lembro de onde era esse show. Não me lembro. Chaves lembro de Gondomar, bem, Gondomar até foi um show grande, mas Matosinhos, Barcelos, assim dessas regiões aí do Norte, não me estou assim a lembrar. Mas houve outro show que depois vai entrar na história seguinte, que acho que é a seguinte. E eu aí já lutei com o Juan. Mas pronto, esta era a ideia do show. O programa TV promovia coisas e depois andávamos na estrada, com sorte a ganhar dinheiro à conta disto. Só que o show, é verdade, isto é muito importante, o show saía do nosso bolso. Okay. Ou seja, transporte, e por isso é que a coisa não se tornou viável. Acho que isto é das coisas mais importantes até que eu tenho de contar disto, porque se estamos aqui a contar histórias históricas, para as pessoas perceberem porque é que o show terminou, esta foi a razão principal, que depois tivemos de apanhar com repetições atrás de repetições e recaps atrás de recaps e especiais atrás de especiais. Foi porque isto sempre teve bem assento. O Axel dizia-nos, gajos, isto é assim. O show, as gravações de TV saem do nosso bolso. É um esforço entre todos, esforço de tempo, de trabalho, de dinheiro para as viagens. Eles lá fornecem tudo, fornecem o material para filmar, deixam-nos pôr lá o ringue, porque eles forneciam-nos as coisas, a gente fornecia-lhes material para eles transmitirem na TV. Conteúdo, claro. E eles forneciam a produção, o material produtivo, digamos assim. As câmaras, eu não sei o quê, não sei o que mais. Mas o transporte saía do nosso bolso. Mas a ideia era, ok, o transporte sai do nosso bolso, mas se isto se tornar, se for bem sucedido, vamos começar a fazer aos shows, as pessoas vamos começar a conhecer, vão pagar bilhetes, claro. Com o dinheiro que ganhamos, pronto, o dinheiro que aplicávamos no transporte era uma espécie, considerávamos nós, um investimento. Diz-me só uma coisa. E transporte e estadia, porque ou era gravado num dia e vocês voltavam para baixo. Eu não me lembro da gente ter de estadia, porque aquilo era chegar lá, era mesmo também para o budget ficar mais baixo. Era chegar, gravar, ir embora todos arrebentados. Eu lembro já de noite, a gente ali no autocarro a cair para o lado a querer dormir. Mas era tudo, era num dia. Era. Bem, isso ficava, sem dúvida, E a gente acho que originalmente éramos para gravar 4 episódios por taping,
que dá um mês de episódios. Só precisávamos de ir lá acima ao Porto, porque isto era no Porto mesmo. Precisávamos de ir lá uma vez por mês. Mas o Axel começou a achar que era demais e começou-se a fazer 13 episódios por taping. Portanto, existem 6 episódios e só deram 5, porque este tal último que eu falei foi aquele que não deram. Então, por isso é que só existem 5 episódios. Esse último ainda, o main event ainda deu, está num especial do. Está num especial do. Tu disseste, tu é que me chamaste a atenção disso, eu nunca tinha reparado. Está lá esse Como combate. eu vi que era mais um especial, já vi isto tudo, nem vi. Está lá um combate que eu ainda não vi, eu ainda não fui ver, hei de ir, mas ainda não fui. Está no especial do. Está no especial do Hardcore, exatamente. Por isso é que me deixa na dúvida se esse episódio deu ou não. E eu não o tinha visto, portanto, apanhei esse main event assim, quase do nada, pensei, então, mas estava lá no meio do especial, portanto, eu não sei, percebes? Pois, eu também fiquei na dúvida. Não sei. O único que pode esclarecer a situação é o próprio Axel. Se ele alguma vez deu aquilo... Mas não deve ter passado, porque em todos os especiais, e os especiais eram recaps, portanto, de tudo o que deu, dedicados a um só lutador, em todos esses especiais, só deram combates dos episódios transmitidos. E só no Duarte agora é que há um main event a mais. Estás a ver? É que há um combate a mais que não está nos 5 primeiros episódios. Mas por isso é que eu fico desconfiado que há a hipótese de poder ter dado. Porque é que esse combate está aí. Então, mas senão, os outros combates desse episódio teriam que estar nos especiais dos outros lutadores. E não estão. Nos especiais todos, do Danny Hell, do teu, de todos os outros, só há combates dos 5 primeiros episódios. O único que tem um combate fora dos 5 primeiros episódios é o especial do Hardcore. Portanto, eu julgo que foi buscar esse combate para lá pôr. Só sem o episódio ter sido transmitido. Isso é a minha opinião. Mas por isso mesmo é que eu acho que há uma hipótese de ter sido. Então, porque se esses especiais eram constituídos por combates que tinham sido transmitidos nos episódios dados, porque é que aí está esse combate tirado do nada? Pensa lá ao contrário, mas eu percebo o que estás a dizer, mas pensa lá ao contrário. Então, e nos especiais todos, que são alguns 6 ou 7, não há em nenhum lutador, portanto, em 6 especiais, não há um único combate desse episódio? Ok, já percebo o que estás a dizer, mas há uma questão. É difícil acreditar do que o contrário. Estás a ver? Mas atenção a um pormenor. É que o episódio especial do Hardcore só foi transmitido muito mais tarde. Eles andaram ali a dar Red Eagle, especialmente Red Eagle a dar com pau. Red Eagle para a esquerda, Red Eagle para a direita. Depois, de vez em quando, repetiam também o meu e o do Daniel e do Mad Dog e dos outros. E só um dia, por acaso, eu nem sei. Eu lembro que eu gravei aquilo e nem sei se a data que eu lá pus é a correta da primeira vez que esse episódio deu. Até podia já ter dado antes, eu não sei. Eu tento pôr as datas originais em que eles foram transmitidos. E eu esse não tenho certeza, mas já foi muito mais tarde. Em que eu um dia, por acaso, liguei e vi, espera lá, especial Hardcore, mas este ainda não tinha dado. Percebes? E aí, ou seja, nesse meio termo, podem ter dado esse 6º episódio. Percebes? E por isso é que o Duarte Guarda já inclui esse, mas isto sou eu a conspirar. Não, mas se for aí, eu tenho a impressão, e até prova em contrário, eu acho que esse episódio não foi transmitido. Mas também é estranho estar ali aquele combate com comentários ainda por cima, sem isso ter... Hoje tem comentários, sim. Eu acho que tem comentários. Agora também não quer estar... quase de certeza que tem comentários. Sim, sem dúvida. Pronto, é uma dúvida que só o Axel é que pode esclarecer, sinceramente. Eu não consigo ter certeza sobre isso, estás a ver? Olha, mais alguma coisa sobre eu estava-me a lembrar, agora, eu já tinha falado que o Red Eagle era o Red Hero Dragon, já agora eu explico aqui como é que passou de Red Eagle Dragon para Red Eagle. Okay. Portanto, ele era o Red Hero Dragon, e um dia, também na Venda Nova, porque tudo acontece na Venda Nova, o Axel foi lá ver o treino. Eu até nem... Não pode ter sido no dia do 5 à meia-noite, porque isto foi alguns depois. Mas eu acho que foi num dia que estava lá pessoas também para fazer qualquer coisa, ou para tirarmos umas fotos. Havia lá pessoas a mais. Pessoas de fora, estranhas.
e o Axel chama lá o Red Eagle à parte, que ainda não, era o Red Eagle Dragon, Red Hero Dragon, e diz, olha gajo, tive uma ideia, isto como vai passar na Benfica TV, tu vais ser o Red Eagle. Ou seja, ele pegou no nome Red Hero Dragon, tirou o Hero, deu cabo do Hero, matou o Dragon e manteve o Red. Mas e é bem acrescentou a águia. Temos que admitir, é bem pensado. Completamente bem pensado. É uma manobra de marketing perfeita. Perfeita. Perfeitíssima. Como a história das regiões para as regiões TV, de pôr ênfase nas regiões. Perfeito. Isso agora fez-me lembrar o Jimmy Best que vinha em cada show, vinha dessa região. Então era o furacão açoriano quando estava nos Açores, e nos outros sítios era o alentejano. Quando esteve em Odmira contra o Tony era de Odmira, pronto. As pessoas torciam sempre por ele, porque julgavam que ele era sempre de... É sempre bom teres um Joker. É sempre bom teres um Joker que podes pôr em qualquer terra. É também pensado também. Yeah. Exatamente. Não, eu vou adorar a ideia. Eu acho que essa ideia está... É boa, não é? Vamos passar à próxima história. O que é que diz, Ultra? Temos há uma hora. Sim. Meia hora para cada história. Acho que deu para desenvolveres bem. Não há assim mais nada de muito importante que tenha ficado aí de fora nas gravações? Também não quero. Agora que eu me lembro... lembro-me um dia só que o Axel chega. Isto foi na segunda leva de tapings. Okay. Já me estou a rir só de lembrar. Porque isto é um disparate autêntico. Na segunda leva... que o programa, portanto, o primeiro set de taping já tinha sido gravado em finais de janeiro de 2010. Este segundo, já não sei se foi em março, foi em abril, mas o programa foi para o ar a partir de fevereiro. Okay. E então nós já tínhamos um feedback, já sabíamos, pronto, já tínhamos visto e já tínhamos na segunda... Já tinham sido transmitidos 3 episódios originais e nós já tínhamos ido então gravar a próxima leva de tapings. E no fim o Axel vira-se para nós e diz assim: gajos, pá, vocês não imaginam. Está a ser incrível. As audiências, gajos, está a ser incrível. Nós temos mais audiência do que o Mário Crespo na SIC Notícias, gajos. E eu pensar, yeah, right. Mas foi isto que ele disse. Não sei onde é que ele foi buscar estes números, mas ele disse que a gente tinha mais audiência do que o Mário Crespo na SIC Notícias. É sim, o Axel é promoter, meu. Tem que ver sempre o lado... Tem depois, é mesmo aquele promotor típico, tem que sempre florear mais um bocadinho. Mas pronto, ficámos à frente do Mário Crespo. Ok, olha, Ganda Ultra, vamos passar à última história, está bem? Que é, talvez uma história, digo eu, que pode ter aqui alguma polémica, entre aspas, não sei, que tem a ver com o fim da parceria WSW-APW, eu não sei se tem ou não, tu é que me vais dizer. Portanto, é isso que vais falar, não é? O final da parceria entre a Associação Portuguesa de Wrestling e a World Stars of Wrestling. Já agora dizer que depois a WSW acabou por se associar ao WP, não é? Portanto, exato. A APW. Isso foi a grande bomba da altura. Espera aí. Isto o gato já está a fazer merda. Cheguei a pensar que tinhas sido tu que tinhas caído da cadeira, tipo, sabes aqueles... Não. Foi o telemóvel que tombou. Porque o gato está em cima dos fones. Espera aí. Cabrão já se deitou aqui. Pronto. Se ele se mexe, isto cai outra vez. Mas pronto. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Foi a grande bomba isso do WP. Depois eu nem queria acreditar na altura. Mas enfim. Isso hoje é sobre a WSW, portanto, vamos lá. O final. Eu já comecei esta história porque tem um bocadinho já a ver com Tá Quieto. Tem a ver com Tá Quieto. Espera aí, eu tenho de... Okay, se eu não mexer nisto já... É que isto é o fio dos fones que está entrelaçado já no gato. Gato, aí... Já se desentrelaçou, pronto. Espera aí, deixa-me pôr outra vez o grande tripé de alta... último grito da tecnologia em tripés. Okay. Acho que está bom assim, vê-se bem, não é? Tá, pronto. Eu já comecei esta história porque isto tem um bocadinho de ligação à história anterior, a história dos dinheiros e dos investimentos e dos retornos no investimento que a gente desejava ver e que não viu. Portanto, acho que esta história até vai ser rápida.
Tem a ver com esse tal segundo show que eu tenho a impressão que é em Chaves, mas não tenho a certeza absoluta. Mas foi algures. Uma coisa é certa, foi o segundo e último show da WSW como associada à APW. Epá, porque a gente estava a ver, estamos a gastar dinheiro lá para o programa. O Axel nem sequer está a dar os episódios todos e mete repetição atrás de repetição e estamos a gastar dinheiro e a ideia que nos foi transmitida, a promessa que nos foi feita não era esta. Era, sim senhor, investimos, mas depois somos pagos nos shows. Isto ainda é do tempo, exatamente. Isto ainda é do tempo que o nosso pagamento era um obrigado gajo e até à próxima. E então, em reunião, o Mad Dog decidiu, em conjunto connosco, que epá, isto assim não pode ser. O Axel não está a cumprir com a parte dele. E então vamos falar com o Axel. Desculpa ter-te interrompido. Só para não fala mal. Isto é o teu show. Ok, não. Mas tu és o meu convidado, tu és muito mais importante que eu. Nem tenho comparação. Olha, a questão é, porque eu estava aqui a pensar na minha cabeça, se o que for definido entre vocês for que o que vais ganhar é um obrigado, tudo bem. Agora, não é isso que ficou definido, é isso. Sabes o que eu quero dizer? Porque, imagina, se o promotor nunca me disse que eu ia ganhar mais do que um obrigado, depois também não posso vir dizer, pá, não pagas. O promotor disse, mas eu nunca te disse que ia pagar. Estás a ver? Não é esse o caso, é isso, portanto. Não é esse o caso. Ok, só para ficar bem... A não ser que nós, feitos ursos, tenhamos percebido mal. Okay. E que o Axel tenha usado aquela manobra de com a verdade me enganas, não sei. Mas percebes o que eu quero dizer, não é? Mas eu acho que, pelo que eu me lembro, porque epá, isto já foi há 10 anos e a nossa memória vai ficando um bocadinho mais vaga, os pensamentos um bocadinho mais apagados, as imagens, mas aquilo que eu me lembro é que o que estava definido era a fórmula, não, era a fórmula anos 80, 90, 70, televisão para promover, é um infomercial para promover a cena, mesmo que a gente invista do nosso bolso. Isto eu lembro-me perfeitamente de ele falar, ficou bem claro, bem estabelecido, que as viagens para a Next TV nós tínhamos de as pagar do nosso bolso. Okay. E nem nos iam lá dar catering, nem alojamento, não, só o material. Okay. O que estava no contrato, o que estava no acordo era, eles fornecem o material para a produção, para filmar e essa coisa toda. A gente fornece o talento, ou seja, os lutadores, e depois aquilo é transmitido. Transmitido lá. É uma forma de vocês verem, portanto, não estão a ganhar, têm que pagar para ir lá, mas pelo menos vão ter uma exposição num spot televisivo, que é uma exposição muito grande, seja na Benfica TV, nas regiões de TV, é televisão. É bom para os canais que têm mais conteúdo para passar, mesmo que seja para encher chouriços, não interessa, era mais conteúdo que tinham de borla, porque nem eles estavam a pagar à WSW, nem a WSW estava a pagar a eles, porque existem os dois formatos. Existem programas, isto era mais antigamente, agora não sei como é que é, mas antigamente havia promotoras de wrestling que pagavam aos canais para passar a coisa lá e havia canais que pagavam às promotoras, era conforme a situação. E aqui ninguém pagava a ninguém, fornecia-se com bens e géneros, em vez de ser com dinheiro. Eles fornecem o material de produção. Que não é um mau acordo se tu fores recuperar depois o investimento, que era o que vocês queriam fazer na estrada. Pá, não é um mau acordo, tens ali um spot televisivo, é só lá ires, tens lá tudo, é só fazeres lá umas tapings e bazar, pá, não é e para a televisão também, perfeito, não tem que pagar nada, dão ali os seus meios de produção, tens recursos humanos envolvidos, cameramans e tudo mais. Sim. Pronto, que aí ainda gastam qualquer coisa, mas não me parece um mau acordo para nenhuma das partes. Agora, se calhar, depois vocês mais à frente foi buscar o dinheiro dos live shows e, não é? Agora, só a pergunta é porque é que não fomos. Porque assim, se a gente chegasse lá e encontrasse crowds, como por exemplo, não é para desrespeitar, é mais uma vez simplesmente para chamar os bois pelos nomes ou apontar o dedo onde há a apontar, mas sem ser crítica. Mas se a gente chegasse lá e tivesse as crowds que a APW tem tido recentemente, que é quase ninguém, não é?
tudo bem, a gente compreendia que se calhar o programa não podia continuar, porque a gente não ia continuar a pôr do nosso bolso e não ter crowds e não sei o quê. Mas a gente, nesses 2 shows, chegámos lá e tínhamos as casas compostas. Percebes? E mais, nesse segundo show, chegou-me aos ouvidos que houve muito mais bilhetes vendidos do que as pessoas que foram. Porque houve para lá um processo de lavagens de dinheiro, houve alguém que comprou muitos bilhetes. As pessoas não estavam lá, mas os bilhetes foram comprados. Havia esse dinheiro. Onde é que esse dinheiro foi parado? Basta uma empresa comprar Eu acho que foi o 300 caso. bilhetes e depois alterar a cena e já nem lá ir. Ficam lá os 300 bilhetes. Sim. Mas eu lembro-me de ouvir esta história. Não sei pormenores, mas lembro-me de ouvir. E mesmo as casas em si, tanto em Barcelos como ali, estavam relativamente bem compostas. Portanto, eu pergunto porque é que os lutadores não recebem nem que seja 5, 10 euros. É justo, sim. É justo fazer essa questão. A gente recebeu 0. Não sei se o Mad Dog ou alguém recebeu alguma coisa, porque eu já ouvi histórias de pessoas que mais bem posicionadas no card, que se calhar metiam davam-lhes algum para eles meterem no bolso. Agora, eu e os outros mid-carders e low-carders com quem eu falei, a gente via 0. Estávamos ali a gravar promos, estávamos a fazer os combates, estávamos a fazer tudo. Até mesmo nos shows. Eu lembro-me que a gente nos shows, tanto em Barcelos como no outro, nós chegámos a gravar promos que eram aquelas promos locais para outros shows de aqui e acolá e para passar na TV, que ia haver o house show no sítio X. Salvo erro, nos próprios episódios chegou-se a anunciar o show de Barcelos. Não sei se estás lembrado de alguma coisa. Chegou. Chegaram a anunciar, exatamente. Não. Na televisão chegou-se a anunciar o show de Barcelos. O show de Barcelos. É o que eu estou a dizer, é isso mesmo. Portanto, ou seja, havia aquela interação, aquela ligação entre a TV e os house shows. Olha, a Taça de Portugal no Estádio da Luz foi super anunciada. Que ia haver e que não houve. Foi isso. Mas que não houve e esse show foi cancelado, não é? Era isso, eu por acaso. Mas que show é este, meu? Eu não me recordo do show. Foi um show anunciado. Pois é. Eu já nem me lembrava disso. Está da Luz, está pavilhão da Luz. Epá, eu pelo menos não me recordo. Mas posso estar errado. Isso vinha... Não, é verdade, isso foi cancelado. Isso vinha das ligações à Benfica TV. Sim. E eu lembro, isso agora fez-me lembrar outra. Nós estávamos no centro comercial do Campo Pequeno um dia, estava lá eu, o Mad Dog, o Axel e não sei mais quem. E vira-se o Axel e diz assim: gajo, eu vou fazer um show no Estádio da Luz. Vamos lá enfiar. Aquilo já é um novo estádio, que já não tem 120 mil pessoas, é um bocadinho menos, não é? 70 e pouco mil, mas... mas ele... Quantas? Agora tem 60 e... Acho que é 61 mil ou 60 mil, acho eu. É metade do que tinha. Mas pronto, mesmo 61 mil que fosse, ele disse: gajo, eu vou encher esta merda. Eu nem que ponha bilhetes a 5 euros, a 1 euro, eu vou encher esta merda. E sabem quem são os nomes que eu vou chamar? Eu vou meter ali o Goldberg contra o Hogan. Ele queria trazer o Hogan e o Goldberg. Mas em Portugal nem com isso enchia, infelizmente. Nem com Goldberg ou Hogan enchia, nem pensar, nem metade, nem 30. Mas ele queria pôr bilhetes baratíssimos mesmo para aquilo encher. Estás a ver? Mas este plano esteve em cima da mesa. Se calhar não passou de cima da mesa. Mas ele falou nisto. E foi eu lembro, estava no centro comercial lá do Campo Pequeno, que aquilo tem a praça e depois é a descer, não é? E... O do Campo Pequeno sim. Na história como... Não sei se isto não foi nesse dia. Houve um dia que a gente estava lá, se calhar foi neste dia, estava lá o El Gordito. E quem é que aparece lá no centro comercial do Campo Pequeno? A Rita Pereira, a atriz. Passou lá, porque eles também passeiam, a gente esquece que eles também andam por aí na rua. É verdade, passou a Rita Pereira ali à nossa frente. O El Gordito olha para ela e diz assim: ei, epá, desperdiçada punheta, meu. Ou seja... Ele ouviu. Não, acho que ele disse assim para a gente. Eu pensava que era para ela, não, para ela diretamente não, mas disse assim para a gente. Ou seja, eu acho que ao vivo achou que ela se calhar não era tão atraente. Pronto, não tinha aquele Photoshop que
e aquela maquilhagem e coisa, e sai-se com essa. Olha, Eu não sei se podia dizer isto. Eu não sei, esta parte pode-se dizer isto. Pois, isto não envolve ninguém do coisa, mas o gajo sai-se com esta. Eu nem sei se não foi neste dia que o Axel sai também com esta outra loucura do show com o Goldberg e o Hogan no estádio, aquilo cheio. Mas foi mais ou menos por esta altura da Benfica TV. Eu cheguei a ir à Benfica TV. Aliás, antes disso, eu fui a uma entrevista que tu deves ter visto, eu acho que tu publicitaste, que foi na RTV, que era eu, o Mad Dog e o Axel. Era. O Rafael ligou para lá. O Mad Dog estava lá. Era o Axel, eras tu. O Mad Dog estava lá também. Éramos os três. Estávamos. Tens razão. Era isso, era. Estávamos os três. Estávamos lá os três. O Mad Dog, quando chegou, o gajo estava tão jack nessa altura, andava a tomar uns pequenos almoços, o gajo não conseguia sair do carro sozinho. O gajo, quando foi para essa entrevista, eu lembro que a gente teve de pode tirar dentro do carro. O gajo, pá, venha aqui a sair do carro que eu não me consigo mexer. Foi nessa entrevista, foi nos estúdios da Next TV também. Era tudo aí, nessa altura. Regiões TV, ok. Havia lá um programa para crianças super irritante que dava antes do nosso show. Estava lá a apresentar, a falar assim para os miúdos e não sei o quê. E a gente já tinha trauma com esse programa por causa da apresentadora. Que a gente via posso só interromper? E já a apresentadora desse programa que vocês foram também não era grande espingarda, se bem me lembro. Ou que foste tu, o Axel e o Mad Dog. Estás a falar essa apresentadora? Pois, eu não me lembro bem já dela. Eu lembro da Luciana, que era a entrevistadora. Essa era da Next TV também. Essa até, para aquilo que era, até fazia. Fazia. A Luciana, sim, essa sim. Essa sim. A outra, não sei, se calhar era, não sei. Eu já não vejo esse programa há muito tempo. Porque ela não percebia nada de wrestling, estás a ver? O costume. Mas é que nem quis. Estás a ver? Eu desse programa só me lembro de duas coisas. Que ela perguntou, para já lembrei-me agora dessa situação do Medoc que não conseguia sair do carro. Depois, quando finalmente saiu do carro e se sentou no sofá, pronto, fomos todos os três entrevistados, cada um à vez, né? Tu viste isso recentemente, deves te lembrar melhor do que eu. Mas eu lembro-me que ela faz-me uma pergunta, perguntou como é que surgiu o meu desejo de começar a fazer wrestling. Acho que foi qualquer coisa. E eu respondi assim, sei lá, um dia acordei, olhei-me ao espelho e disse, olha, vou ser lutador. Foi qualquer coisa assim do género. E outra situação como eu, foi com o Ravel, que ainda não tinha acontecido aquilo que a gente sabe, ele ligou para lá, deves-te lembrar disso. Não, isso não. Ele ligou para esse programa? Ele era um dos que ligou, porque aquilo tinha pessoas a ligar, não tinha? Tinha, só que eu não vi o programa todo, eu não vi todo. Então não apanhar essa parte. Ele ligou para lá, mas não se identificou como Ravel, identificou-se pelo nome deles, que era João Viegas, mas has de ver, se vires esse programa todo, ele ligou e falou e a agradecer, a dar-nos os parabéns pelo que ainda ia haver, porque esse show também foi antes do programa estrear. Foi. Foi para apresentar o programa? Foi mesmo para apresentarem o wrestling total. Ou seja, no 5 para a meia-noite foi para apresentar o programa no geral, porque aquilo nem ia passar na RTP. O APW era para passar lá, mas este não. E depois, aí foi especificamente para o público, o vastíssimo público da RTV ficar a saber, para não perder um episódio, que aquilo ia para o ar. E então fomos a esse programa. Eu também cheguei a ir à Benfica TV, ao estádio. Eu olhava pela janela, via o relvado e via as bancadas. E foi um programa em direto que eu nunca vi, porque na altura a Benfica TV só estava na Mel e eu nunca tive Mel, tive sempre Nós e Zone, como era conhecido antigamente. E eu estive lá em direto. O programa foi a mesma onda do DRTV, só que o DRTV foi gravado e este foi em direto. E cheguei a ir a um programa que havia lá, que era com o Kimbé, que aquilo dava de tarde, que era tipo a versão do curto-circuito da Benfica TV, uma coisa assim. Era aquele programa da tarde todo maluco. Kimbé muito maluco, não era? O Kimbé muito maluco, e a juventude. Aquilo acho que era gravado na loja do Benfica, lá no estádio, na loja. Acho que era aí. Então lá nunca tinha a loja e num cantinho tinha lá o... Não tinha tipo... Aquilo era sofá ou ele tinha mesmo, estava atrás de um balcão mesmo, nesse programa? Era um balcão. Era um balcão, não era? Era.
Ou quando da loja mesmo, estás a ver? Quando eles atendem os clientes. Eu acho que ele era na loja do Benfica mesmo. E ele estava lá atrás do balcão. E depois tinha uns sofás. Yeah, Depois é que uns sofás quando havia convidados, alguns sentavam-se lá. E eu fui jogar um SmackDown vs Raw. Isto foi em 2010. Deve ter sido o 2010, que saiu em 2009. E o gajo deu-me uma grande coça. Eu não sabia jogar naquilo. Eu não tinha PlayStation. E então eu era mais dos da N64. E o gajo deu-me uma grande coça. E uma vez cruzei-me lá com uma famosa nos bastidores que era a Alexandra Figueiredo. Sabes quem é? Uma loura toda boa. Sabes, não sabes? E eu lembro-me de ter cruzado lá com essa. Eu acho que fui lá 2 vezes. Estive lá 2 vezes. Era uma rapariga pequenina. A Alexandra Figueiredo, bem bonita, loura, mas era pequenina. Pequenina, eu acho que ela até é alta. É que se é a Alexandra Figueiredo que eu estou a pensar. Eu acho que estás a pensar noutra. Ou eu estou a trocar os nomes, mas era Alexandra. Pá, e o Alexandre Figueiredo Tu estás a confundir com a Alexandra Fernandes, que era uma da meteorologia da SIC. Não é essa. É a Alexandra Figueiredo, que é uma toda alta, toda. Tem mesmo aquele ar de jet set. Ok, então essa não sei quem é. Estava a confundir, estava com a Alexandra Fernandes. Eu de gajo, eu conheço-as todas. Eu sei, não, mas era, pronto, e é isso. E o final, pronto, nós estamos na história, para eu me concentrar, estamos na história. Mas acho que já disse, pronto, foi isto. Que eu saiba, foi isto. Não há dinheiro, não há palhaços. A gente reuniu com o Axel e disse: epá, o Axel, isto não está a resultar. O programa de TV agora é só repetições atrás de repetições. Nós, quando lá vamos fazer tapings, vamos gastar gasosa. E depois, foi-nos prometido que havia aqui retorno. Temos crowd. Porquê é que não estamos a ver nenhum? E o Axel, já não me lembro o que disse, mas há gajo isto, gajo aquilo. E ficou aí decidido que, pá, não dava. E o Mad Dog aí disse: então pronto, vamos voltar. Já vimos que existe crowd, que ainda existe público. A APW sai da WSW, vamos fazer a nossa cena. E isto foi, pá, em abril. E a APW depois voltou em novembro desse ano. Pronto, houve estes meses de interregno para preparar o regresso da APW com o banner da APW. E depois então regressou porque nós acreditávamos que havia crowd, ainda havia. Já não havia aquele sucesso como em 2007, 2006 e daí para trás. Mas ainda havia possibilidades de haver crowd. E depois dependia variava de show para show. Nos shows, como pudemos ver, havia crowd jeitosa, noutros não tanto, era conforme. Mas ainda havia qualquer coisa. Claro. Mas o problema manteve-se na APW. Continuamos a não ver dinheiro. E foi aí depois que eu fui embora, mas isto já é outro capítulo, que eu já falei dele também. Mas o problema da falta de dinheiro sempre houve, até surgir o Máximo, que foi finalmente quem começou a pagar regularmente. É verdade. Grande Máximo. Já viste? Nesse aspecto, eu sempre disse, nesse aspecto do Máximo não tenho qualquer razão de queixa. Sem dúvida, concordo contigo. Pá, sem dúvida. Agora, para trás, eu tenho razão de queixa. Não, é justo o que estás a dizer, sim. Eu, se calhar, se o Axel agora estivesse aí, também me dava uma explicação que eu, se calhar, também pensava para mim, pá, compreendo o ponto de vista dele. Mas o teu, só que eu não sei qual é o dele, portanto, eu estou a falar contigo. E o teu, eu compreendo, percebo. É justo, sim, é justo o que estás a dizer. Pá, então, e eu até acho bem, eu acho bem que é como se faz nos tribunais, porque não é à toa que aquilo se chama justiça, apesar de nem sempre haver justiça, mas nos tribunais ouve-se os dois lados, sempre. Quando há dois lados em conflito, ouve-se os dois. Este é o meu. Talvez um dia tenhamos a oportunidade de ouvir o outro lado. A percepção que eu tenho é que foi por causa disto que houve separação. Porque andávamos a gastar dinheiro, a gente insurgiu-se desta reunião. Eu lembro perfeitamente da gente falar todos com o Axel, estarmos todos mesmo à volta e com o Axel lá e o Mad Dog e toda a gente, e nós expormos o nosso ponto de vista ao Axel. Não me lembro do que o Axel disse, mas eu acho que ele estava assim até meio calado, nem sabia bem o que havia de dizer. Nós dissemos, e então nós estamos aqui a dar o corpo ao manifesto. Estamos a gastar o dinheiro para ir lá acima gravar os shows. Vimos aqui fazer os shows. Até depois não há nada. Eu percebo o que estás a dizer. Sem dúvida, uma reivindicação justa. Acho que é o James Matthews que diz isto. O James Bruiser tem uma frase que é, e que é daquelas frases que ficam sempre, que é: numa história há sempre 3 lados. O meu, o teu e a verdade. E o verdadeiro, exatamente.
a verdade é esta, cada um tem a sua verdade e, portanto... A primeira pessoa que eu ouvi dizer esse ditado foi o Demolition Axe. Ok, o X, Foi ok. uma shoot interview, essa expressão foi dele que eu aprendi essa. Ok. Pá, isto é Não sei mesmo. quem inventou, mas foi dele que eu ouvi. Ok. Eu, por acaso, a primeira pessoa que ouvi dizer isto, acho que foi... Foi o Pá, posso estar errado, desculpa, mas acho que foi o Matthews. Pá, e é verdade, mano. A verdade é esta, estás a ver? Cada um tem o seu ponto de vista sobre a Claro. cena. É o quê? Ganda Ultra. 1h30, esta segunda parte. Queres dizer mais alguma coisa para terminar? Com alguma coisa por dizer que ainda quisesses dizer? Pá, eu achei bué da fixe estas duas partes. Acho sinceramente que não é a última vez que estou a falar contigo. Se tu quiseres, tenho quase a certeza que não é a última vez que estou a falar contigo, sinceramente. Porque tu és um excelente contador de histórias. Acho que estas 2 semanas de programa foram altamente mesmo, pá, brutais. Na minha modesta opinião, até foram melhores ainda que a entrevista. Porque também foram só histórias, é normal, não é? Portanto, que seja, tenha esta vertente mais, que agrade mais ainda, estás a ver? Mas queres deixar algo, sei lá, um plug que queiras fazer, algo que queiras dizer? Já que falaste na entrevista, quem não viu, e lá vou eu repetir isto, veja a entrevista, até porque, já que a temática destes 2 episódios foi falar das histórias da WSW, eu na entrevista também contei histórias da WSW. Portanto, se não viram, vão lá, porque vão ouvir as histórias. Eu até tenho aqui a cabulazinha. E bem bacanas. Das histórias que eu contei e também das que ia contar aqui. Deixa cá ver se escapou alguma. Só escapou as que eu não posso contar, só. Pronto. Mas das que eu contei na entrevista, que foi em dezembro, na era pré-Covid-19, não sei se lembram dessa rica era, a Rive dos Fantasmas, essa já sabe, do Quarto Assombrado, já falei aqui dela. Pormenores do meu combate com o genérico, o famoso dive para fora do ringue, de eu não o apanhar, falei disso tudo também. Falei da história da Sunny, que também já aqui referi que ela deu uma bufetada e eu abri-lhe o sutiã sem lhe tocar da Sunny. Essa foi bué da que em 1900... Essa foi bué da fixe. Essa foi das mais fixes. Foi. Em 1996 a Sunny foi a pessoa mais download da internet em termos de fotos. E eu abri-lhe o sutiã sem lhe tocar. Que é uma coisa que eu sou um grande trapalhão, é abrir sutiãs. Se calhar é too much information. Mas eu acho que deve ser por isso que eu estou solteiro ainda. Chega a essa parte. Mas esse não, esse abri sem lhe tocar. Espetáculo. E depois eu contei também, a história, também foi no Europeu, o dia que eu fui despedido, fui fired e rehired logo a seguir outra vez. Não sei se te lembras dessa. Um combate com o Juan. Estas foi as que eu me lembro de ter falado. Se calhar falei outras, não sei. Portanto, quem não viu... Nos 9 segundos com o Tony. Pois, sim. Sim, tem umas boas histórias essa entrevista. Tem. Aliás, até o feedback dessa entrevista, o pessoal adorou as histórias que tu contaste. Foi o feedback principal. Mas ouvi dizer que sim. Foi exatamente esse. O pessoal gostou das tuas histórias. Estás a ver? És um bom contador de histórias, sem dúvida. Ultra, brigadão, man. Obrigado por estas 2 semanas de... Olha, só mais uma coisa. Eu juro que é a última. É a última coisa. Já que tu falaste que um dia poderia haver o meu regresso cá, se calhar aquela tour da NWA, que tu também falaste ao de leve dela na história da WSW, porque pronto, isso não era WSW, eu acho que deste um bocado a entender que isso era WSW, mas não. Havia uma parceria. Eu agora, quando disse isto, era a pensar exatamente nisso, nas histórias da tua tour por Espanha. Porque esta também tem... Sei que tem, eu sei. Essa... É que eu estou a dizer. Ainda havemos de voltar a conversar e vai ser sobre isso com toda a certeza, estás a ver? Era aí eventualmente. Estás a ver? Está bem? Pronto, okay. Então, olha, fica já semi-prometido. Fica. Que um dia não sabemos quando. Não há de ser assim daqui a tanto tempo. Não há de ser já para a semana, nem daqui a um mês. Mas se calhar, sei lá para setembro, estamos aqui, estamos em maio, se calhar nem tanto. Pode ser que na altura a gente já possa andar na rua, assim, com menos cuidado do que agora e com mais liberdade. É o que esperamos todos. Eu digo-te uma coisa, é certo que ainda vamos falar disso, posso-te garantir. Se nenhum de nós morrer com o coronavírus, né? Já estraguei tudo. Pronto. Esta forma é uma forma à Ultra Psycho de terminar esta entrevista. É o U-turn outra vez. Nós ficamos por aqui, obrigado
por estas 2 semanas. Se não viram o vídeo da semana passada, vejam, que é muito bom. Eu não consigo discernir qual deles é melhor, se é o desta semana, se é o da semana passada. Vejam por vocês. Vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt. Passem pelo Hoje Falo Eu nas 3 redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. É só porem Hoje Falo Eu, não é preciso porem... põem Hoje Falo Eu, vão lá dar. É garantido. Obrigado por tudo. Até para a semana.